Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 170 do Paddockcast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, comando a nossa atração com as presenças de JP Nascimento e Pedro Henrique Marum. Na produção, Pedro Prado segue no comando com a gente e a gente espera que vocês todos do outro lado estejam muito bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Paddockcast até o fim e pulem direto para o feed dos nossos parceiros na sequência. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado e você escolhe o tema de preferência. Tem samba, política, futebol, história, tem de tudo, não percam! Semana passada, a FIA sequestrou completamente as atenções com o espetáculo lamentável da direção de prova, de decisões extra-pistas e coisa do tipo, mas a gente não pode deixar passar batida a conquista do título do bicampeonato de Max Verstappen. Vamos fazer aquele balanço caprichado do ano do bicampeonato do holandês, ou neerlandês, como pede Vitor Martins, analisando os feitos, os recordes, enfim, as atuações de Verstappen, mas a gente vai focar também no futuro, em projetar o que Verstappen pode fazer daqui para frente. Muitos outros títulos, uma dinastia, ele pode bater Hamilton e Schumacher? A gente vai descobrir nos próximos minutos com os nossos comentaristas. E eu começo com o Pedro Henrique Marum, dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, e pedindo já para ele responder. Há alguma vírgula a ser reparada no bicampeonato de Max Verstappen, Pedro? Boa tarde, boa noite, bom dia, Gabriel Curti, João Pedro Nascimento, Pedro Prado, todo mundo que está nos ouvindo. Para quem não sabe, nessa gravação que começou conturbada, não no começo, mas antes do começo, eu acabei atrasando as coisas, porque tinha montadores de móveis aqui em casa. Essa vida de obra, de mudança, não tá fácil. Mas é a primeira vez, é o primeiro programa do Grande Prêmio que eu estou aqui já na casa nova. Não é o cenário que a gente vai ver nos próximos meses, mas é um cenário. Sobre Max Verstappen, é uma resposta fácil de dar e até simples. Não há qualquer vírgula para desmerecer esse bicampeonato mundial, essa conquista do título. É uma conquista do título do piloto que é inegavelmente o piloto mais talentoso da Fórmula 1. Claro que quando eu falo mais talentoso, é bom sempre fazer esse asterisco. Eu não incluo aí os pilotos da geração que vai se despedindo, né, de Sebastian Vettel, de Fernando Alonso, de Lewis Hamilton. Sobre esses caras a conversa é diferente, mas a gente está falando de momentos, de pessoas, de gerações diferentes. É aí uma questão geracional. Então, claro que eu sempre gosto de apontar para essa geração. Esses pilotos muito talentosos, de uma geração muito forte que a Fórmula 1 nem começa a receber, já recebe há alguns anos, né? O Verstappen já tem meia década de Fórmula 1, o Leclerc já tem 3 anos de Ferrari, é o terceiro ano de Ferrari, é o quarto ano de Ferrari, né? É o quarto ano. É o quarto ano de Ferrari, então também tem 5 anos de Fórmula 1. O Sainz tem o mesmo tempo que o Verstappen na Fórmula 1, o Norris também já tem alguns anos, então a gente está falando de um grid que, apesar de ainda jovem, é um grid já experiente. Mas mesmo dentro desse grid experiente e talentoso, a gente olha para o Verstappen como, eu já falei, já usei esse adjetivo muitas outras vezes, o Verstappen é um unicórnio, isso a gente sabia desde o momento em que ele ingressou na Fórmula 1, e ao longo desse ano ele soube controlar muito bem as ações, soube ser agressivo e ultrapassar quando necessitou fazer isso, e quando não necessitou, aí deu para ver uma diferença muito clara de um piloto que já se sente bastante confortável nesse ponto de briga por título, briga constante por vitória, pelo maior número de pontos que é possível de conquistar, e não cometeu erros frente a uma adversária e a um adversário que cometeram alguns, sobretudo a adversária, a equipe, a Ferrari do outro lado. E o Verstappen, né, não deixou a desejar nesse aspecto. Os erros dele na temporada, claro que existem, porque é impossível numa temporada com mais de 20 corridas você não cometer erros, então os erros existem, mas eles são pequenos, espaçados, e
que não mancham de maneira nenhuma um bicampeonato brilhante do piloto holandês. JP, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já me responda, há alguma vírgula a ser reparada na conquista no bicampeonato do Verstappen? Bom, bom dia, pessoal do Paddockcast que está acompanhando a gente. Bom dia também ao Prado que está na produção e, é claro, Gaio e Marum que estão aqui comigo no programa. Eu também acho que é uma resposta um pouco simples, assim, né? Não tem no que botar uma vírgula nesse título do Verstappen de 2022. Acho que foi uma temporada absolutamente dominante. A gente não pode fechar os olhos para o fato de que eles tinham sim um concorrente que falhou muito, tropeçou muito nas próprias pernas, e é claro que isso, de certa forma, facilitou, né, a conquista, até dando a dimensão ele conquistar o título no GP do Japão, né, 18ª corrida da temporada. A antecedência já dá a dimensão do domínio que eles conseguiram exercer nessa temporada de 2022. Mas, assim, isso não muda nada no fato de que ele aproveitou o fato de que ele tem um concorrente que erra muito e manteve o plano, manteve os acertos, tanto o Verstappen quanto a Red Bull, que é vital no sucesso dele nas pistas. Até se a gente parar para falar em termos de estratégia, por exemplo, por um lado a Ferrari, a gente bate na Ferrari porque a Ferrari erra o tempo todo, mas a gente também tem que destacar o fato de que a Red Bull raramente comete um equívoco desse tipo, né? Isso potencializa um piloto que já na minha visão, é claro, genial. Então, não acho que tenha nenhuma vírgula para ser colocada nesse título do Verstappen, foi merecido. Talvez fosse um pouco menos dominante do que ele teria sido se a Ferrari não tivesse errado tanto, mas eu não consigo enxergar esse título de 2022 indo para outro piloto. O Verstappen merece muito essa conquista pelo nível que ele atingiu atualmente, e que realmente eu não consigo enxergar outro piloto no grid no mesmo nível que o Verstappen nos momentos atuais. Assim. Se a gente for olhar, eu não estou traçando uma comparação entre os pilotos, mas se a gente for olhar, o único outro piloto ali do grid que tem a oportunidade de pilotar o mesmo carro que ele, fica absurdamente atrás, que é o Sérgio Pérez, né? Não é um piloto fraco, eu não estou falando isso, mas se a gente for parar para comparar, o Verstappen é outro patamar. Outro patamar. Ô P, essa segunda pergunta, ela é baseada até numa entrevista recente que o Verstappen deu. O Verstappen falou que na França ele reparou que ele ia ser bicampeão. Mas eu tenho a sensação que, em geral, a gente começou a achar bem antes disso, né? Então eu queria saber quando que você soube que o Verstappen seria bicampeão. Na pré-temporada? Não, pelo contrário, eu vi uma Ferrari muito forte na pré-temporada, enquanto a Red Bull, é bom lembrar, a Red Bull andou pouco na pré-temporada. Andou pouco em quilometragem mesmo. A Red Bull teve problema, a Red Bull passou a primeira sessão de testes como a equipe, se não estou enganado, a que menos andou, menos voltas deu, ou a segunda que menos voltas deu, melhor só que a Alfa Romeo, que teve um problema sério no primeiro dia, o Bottas deu uma volta só. Então, e a Ferrari andou bastante, não saiu da pista e mostrou o rendimento. E quando a temporada começou, a gente viu que a Ferrari era de fato forte. A gente viu essa demonstração da pré-temporada aplicada na pista. Naquelas primeiras corridas, houve um equilíbrio de verdade entre as duas equipes. Houve a Ferrari em vantagem em dado momento. E aí, depois daquela primeira sequência, quando parecia que a Red Bull começava a se afastar um pouco, Imola foi uma vitória fácil para o Verstappen, por exemplo, a Ferrari volta a aproximar com o primeiro grande pacote de atualizações que chega em Barcelona, no começo oficial da temporada europeia. Claro, Imola também é na Europa, mas fica ali no meio da perna ainda oriental. E aí, quando a gente olha para o campeonato que se forma a partir da Europa, a gente encontra uma situação curiosa de uma Ferrari que tinha chance de vencer e espalhou a farofa em Barcelona, tinha chance de vencer e espalhou a farofa em Mônaco, tinha chance de vencer e espalhou a farofa no Azerbaijão. Isso começa a criar uma atmosfera contra uma equipe como a Red Bull, que mal erra, quase nunca erra, e um piloto como o Verstappen, onde a gente sabe que isso vai cobrar. A gente sabe que esses erros, essas falhas seguidas, essa incapacidade de transformar desempenho em vitória de maneira sequencial, vai cobrar na frente.
E aí, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu gravei um vídeo no mesmo dia, para o dia seguinte, falando sobre isso. Para mim, o grande checkmate da Red Bull na temporada vem na Inglaterra, quando a Ferrari, que já vinha nos dias anteriores, tirando o corpo fora e dizendo, depois de falar no começo do ano que estava na briga, que queria ser campeã, tirava ali o corpo fora e começava a falar, não é bem assim, nosso objetivo desse ano é ser competitivo, mas não é ser campeão. Ela decide, isso é importante a gente registrar, a Ferrari decide tirar uma vitória do Leclerc e entregar nas mãos do Carlos Sainz. E acaba fazendo o Leclerc passar da liderança e de uma vitória muito tranquila para o 4º lugar. Porque, de fato, e aí não é um problema do Leclerc, ele tinha pneus velhos, todo mundo tinha pneus novos, enfim, não havia como segurar os primeiros colocados, ele ainda fez muito segurando o 4º. Então, o Leclerc acaba caindo para 4º lugar, e aí, para mim, fica claro que a Ferrari murchou, a Ferrari negou fogo e fez aquela decisão naquele momento perante o mundo inteiro, numa pista como Silverstone, num evento como o GP da Inglaterra, de mostrar que estava recolhendo as armas, recolhendo os canhões e levando alguma possibilidade de briga pelo título para o ano que vem, se der. Esse ano já não dava mais. E dali para frente, para mim, ficou claro que seria o campeonato do Verstappen, ainda que eu não imaginasse uma segunda parte de campeonato, né, depois das férias de verão, de tamanho domínio da Red Bull. Eu não imaginava que seria assim, porque não era a história do campeonato até aquele momento. Mas eu já não tinha nenhuma expectativa de que haveria uma briga. Perfeito, P. E aí, JP, quando foi que você reparou que o Verstappen seria bicampeão mesmo? Porque eu lembro que na pré-temporada, a gente colocou a Ferrari como a principal equipe, e de fato isso se pagou na primeira parte da temporada. Não digo primeira metade inteira, mas pelo menos no primeiro quarto de temporada, a Ferrari era a melhor equipe. Pelo menos tinha o melhor carro, né? Mas falhava, entregava algumas vitórias, errava na estratégia, coisa e tal. Teve batidas do Leclerc na Emília-Romanha, teve erro do Leclerc na França, enfim, foi uma sucessão de problemas. Quando foi que você reparou que o Verstappen ia ser bicampeão? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu concordo muito com o que o P falou sobre a atitude da Ferrari no GP da Inglaterra. Isso realmente é uma coisa que eu até nem tinha parado para pensar, mas é uma coisa que realmente faz toda a diferença quando você mostra que a sua ambição ela não bate com a do seu rival, né? Então, você naturalmente fica assim para trás. Então, eu acho que é uma visão muito interessante. Eu ia citar a corrida anterior, que foi o GP do Canadá, né? Porque naquele momento a Red Bull chegava a 6 vitórias seguidas. Isso ainda tem a sprint de Imola, então seriam 7. Era um momento dominante na temporada e dominante ao mesmo tempo em que eles tinham sim um concorrente, né? Porque é um concorrente, mas era um concorrente que falhava muito. A gente, né, aquela corrida em Mônaco, ela foi um divisor de águas sim no campeonato, né? Porque foi um erro. Eu sei que a Ferrari cometeu outros erros depois daquele, mas aquele ali foi muito grave, né? Chegou num ponto da temporada em que a Ferrari nutria sim esperanças de brigar com a Red Bull. Naquele momento, a briga entre o Leclerc e o Verstappen era palpável, até porque o Leclerc estava na liderança da corrida, né? E aí tudo desmoronou, né? Tudo foi por água abaixo. Mas eu vou ficar ainda com a corrida anterior. Eu vou ficar com o GP do Azerbaijão, que foi quando a Ferrari abandona com os 2 carros. E aí, naquele momento, não é que o Verstappen tenha garantido o campeonato, porque estava muito no início, mas a partir daquele momento eu já comecei a pensar que não dava para recuperar mesmo. Não imaginava que a Ferrari fosse errar tanto da temporada para frente, né? Isso aí realmente é uma coisa que não passou pela minha cabeça. Mas eu achava que o Verstappen não ia cair tanto de nível a ponto de perder esse título dali até o final do campeonato. Ou seja, a Ferrari até poderia ganhar corridas e estar à frente da Red Bull em termos de ritmo, mas acho que o Verstappen já tinha conquistado uma vantagem que seria suficiente para ele manter com o nível que ele tem e com o carro que ele tem nas mãos também. Então, acho que foi em Baku, foi o primeiro momento em que eu parei para... naquele momento já se desenhava o título do Verstappen, mas acho que Baku foi o momento em que realmente bateu que, sim, não vai dar para tirar dele. O P, as melhores atuações do Verstappen em 2022, quais que foram? O Verstappen teve
é curioso, ele teve algumas corridas muito impressionantes de controlar a situação e corridas onde ele tinha um carro melhor, e a gente viu isso nas primeiras brigas na temporada. Ele tinha um carro melhor e foi levar vantagem com relação ao Leclerc, com boas brigas. Na Arábia Saudita, por exemplo, uma troca, eles já tinham trocado golpes no Bahrein, aí na Arábia Saudita o Leclerc faz um movimento muito inteligente de defesa, mas não havia como segurar o Verstappen naquele momento. Apesar disso, apesar de corridas que vão da parte de habilidade muito, muito interessante, como a Arábia Saudita, por exemplo, que eu citei, não dá para não puxar essa segunda parte da temporada. Não dá para não puxar as corridas na Bélgica, na Itália, onde você larga em desvantagem, onde você precisa recuperar espaço. A Holanda, essa tríade de corridas, sobretudo, né? Você precisa recuperar espaço, você está cada vez mais perto de consolidar o título mundial, e aí tem problemas, às vezes um problema de punição geral, às vezes um problema como foi na Holanda, um erro da equipe. Foi na Holanda ou na Itália que a Red Bull errou na classificação? Agora eu fiquei na dúvida. Foi na Itália, né? Foi na Itália, é. Então, ele teve casos de punições, casos de erro que não foram necessariamente dele, embora ele também não tenha feito... O Verstappen, se dá para a gente apontar uma questão onde claramente, clamorosamente, o Verstappen ainda precisa melhorar para se equiparar em algum momento aos grandes da história, e até os grandes da geração dele, é na classificação. Ele ainda não é esse classificador dominante. Não é ruim, é bom, mas não é esse classificador dominante, né? Só um parênteses. Mas essa sequência de corridas, Holanda, Bélgica, Itália, essas recuperações, para cada vez mais colocar pá de cal atrás de pá de cal na tentativa, na possibilidade de que o azar vai aparecer e aproveitar a sopa que foi dada e tirar a Ferrari de frente, tirar qualquer expectativa que a Mercedes, por exemplo, possa ter em ganhar a corrida. Isso, para mim, é muito impressionante. Então, apesar de outras etapas em que a habilidade do piloto ficou muito evidente para ultrapassar o grande rival, para segurar e controlar a situação, essa sequência Bélgica, Holanda e Itália de fato, algo para a gente separar, fazer um recorte, colocar lá no YouTube ou no serviço de vídeos de preferência e assistir em looping, porque realmente ele mostrou o tamanho do talento que tem. E aí, JP, se você tivesse que colocar as suas corridas favoritas do Verstappen esse ano, quais seriam? Bom, a primeira coisa é que não dá muito para fugir do que o Marum acabou de dizer. Realmente, o Verstappen ele passou por alguns momentos na temporada, né? Algumas disputas entre ele e o Leclerc, principalmente ali é claro que o GP da Arábia Saudita é o que mais se destaca nesse sentido. Então, foram momentos de muita disputa na pista, dois pilotos extremamente fortes. Só que eu ainda acho que eu vou também na mesma linha do Marum. Eu acho que ele teve algumas atuações ao longo desse ano que elas foram tão dominantes, elas foram deram uma dimensão tão grande do nível que o Verstappen alcançou que elas não tem como ficar de fora, né? Então, essa trinca que ele citou, ela eu destaco aí também, principalmente o GP da Bélgica, o que ele fez ali em Spa foi inacreditável, né? Levou pouquíssimas voltas para assumir a liderança. Uma que eu queria citar, que foi a única, na verdade, que eu vou citar, que o Marum falou, foi o GP da Hungria, que é um circuito travadíssimo, difícil de passar. Ele saiu em 10º, né? Então e repetiu, né, a história que ele já tinha, que ele conseguiu na Bélgica, que ele conseguiu na Itália. Ele foi repetindo essa história ao longo da temporada, como se isso fosse fácil, como se isso fosse tranquilo, como se fosse normal para ele. E eu acho que é isso que mostra, né, como que ele atingiu um patamar diferente aos outros mesmo, porque não é nem o resultado que chama tanta atenção que a gente já espera ver o Verstappen em primeiro, é como o resultado foi conquistado, a facilidade com que ele conseguiu. Claro que parece muito mais fácil para a gente do que para ele que está dentro do carro, deve ter passou e estava lá na pista, enfim. Facilidade, quando eu digo facilidade, é o modo de dizer, porque foi absolutamente dominante e demonstrou algo que os outros não puderam demonstrar.
Então, eu ficaria com essas corridas, seria o GP da Bélgica, o GP da Hungria, o GP da Itália. Foram três corridas que realmente me deixaram impressionado com o que o Verstappen está conseguindo fazer, o nível que ele conseguiu atingir, principalmente nessa segunda metade de 2022. Foram corridas em que ele não saiu das primeiras posições no grid de largada e conseguiu jantar todo mundo com extrema facilidade mesmo. O P, é a melhor fase da carreira do nosso Max? Quanto tempo já dura essa fase? Isso é interessante, porque a gente não sabe qual é o teto do Verstappen. A verdade é essa. A gente não sabe qual é o topo. O que é o melhor que ele pode apresentar, qual é a melhor versão dele próprio. A gente ainda não tem essa noção. A noção do pico, ela só dá para existir a partir do momento em que você já está em declínio. Eu não digo declínio de maneira pejorativa, algum piloto que está mal na carreira, mas com alguma distância temporal para você entender qual momento que ele teve no seu auge. Então, por exemplo, quando a gente olha o que o Hamilton fez em 2014, 2015, onde ele foi brilhante, daria para pensar tranquilamente, esse é o auge do Hamilton. O Hamilton está no auge da carreira dele. E aí depois ele vem para aquela sequência de temporadas de 2018 até 2020 e guia num nível que é muito impressionante. Sobretudo depois das primeiras 9, 10 corridas de 2018 em diante, até o fim de 2020, o nível do Hamilton é assombroso. É o pico, é o melhor momento. Assim como a gente não teria como saber em 2005, em 2006, que o Alonso estava chegando eu não digo nem no auge técnico, porque eu acho que o Alonso teve grandes momentos depois disso. Talvez até onde ele era um piloto melhor. Eu acho que talvez dá para imaginar que o Alonso de 2012 fosse melhor do que o Alonso de 2006. Mas o título não veio. Quando a gente olha, por exemplo, era muito difícil olhar para o Messi em 2009 e falar, esse cara daqui a 2 anos vai ser melhor do que ele é hoje. E ele era, em 2011, melhor do que ele era antes, né? Num auge muito prolongado, né? onde ele tem pequenos altos e baixos dentro do auge. Não são baixos que o tiram do auge. É um período gigantesco, quase uma década, praticamente. E isso serve para qualquer esporte. A gente que gosta de futebol americano, a gente se faz essa pergunta com alguns caras que estão aí hoje. Qual é o auge, qual é o melhor nível possível do Patrick Mahomes, do Josh Allen, do Lamar Jackson? A gente não sabe ainda. E eu acho que o Verstappen está nesse balaio. Não dá para saber qual é o melhor nível que ele pode apresentar, mas é o melhor nível que ele já apresentou. E o crescimento do Verstappen é muito claro, de piloto agressivo, às vezes até agressivo demais, muitas vezes agressivo demais quando mais jovem, na Toro Rosso, até no começo da Red Bull. Aí, depois da saída do Ricardo, até o momento em que o Ricardo fazia dupla com o Verstappen, ele não tinha conseguido ainda fazer uma temporada cheia, completa, constante. Aquela temporada mesmo, ele tem uma segunda metade muito boa, mas uma primeira metade onde o Ricardo é claramente melhor. Em desempenho e também com alguma sorte, Verstappen teve muita quebra e tal. E dali em diante a gente vê um piloto que se mantém muito constante. Os erros passam a ser raros, vão rareando cada vez mais. Ele consegue levar o carro ao limite que o carro pode entregar. Isso logo em seguida, em 2020, a gente já podia apontar isso em 2019, por boa parte de 2019. Então, quando a gente vê finalmente o Verstappen ter um carro em condições de brigar constantemente por vitórias, é isso que ele entrega. E agora, nesse ano, onde a gente vê o Verstappen pela primeira vez ter um carro realmente dominante, o que ele entrega é domínio. Então, a gente ainda está conhecendo diferentes facetas do que o Verstappen pode fazer. É o melhor nível dele na Fórmula 1? É o melhor nível que ele já apresentou até aqui. É o melhor nível que ele vai apresentar? Impossível de saber. Muito bem, gostei dessa resposta. O JP, a gente falou sobre isso no Paddock GP.
eu vou repetir essa pergunta aqui para o nosso podcast. Em que prateleira da história da Fórmula 1 essa temporada do Verstappen entra? Porque a gente falou muito sobre outras eras de domínio, né, de títulos de dominância do Hamilton, do Schumacher, do Vettel, até do Senna. Onde que fica esse título do Verstappen nessa parte de domínio? Bom, eu tenho um pensamento em relação ao tamanho dos pilotos, em relação como é que se diz, a colocação histórica, né, em que os pilotos estão, que pode ser um pouco, não vou usar, tinha pensado na palavra, desanimador, né, enfim, que eu acho que a gente não consegue ter essa noção enquanto esses pilotos estão em atividade. Eu acho que é impossível. Essa é a minha visão. A gente pode tentar, a gente pode dar a nossa opinião, pode tentar fazer isso, mas depois da aposentadoria, e não é 1 ano ou 2 anos depois, já é muito tempo depois da aposentadoria, a gente consegue ter uma visão clara e sem viés sobre aonde esse piloto, sobre em qual patamar esse piloto consegue estar colocado ali. Então eu acho sinceramente que é uma coisa muito difícil de dizer, porque assim como o Marum acabou de citar, é um domínio que a gente não sabe ainda se vai se estender ou se a tendência é que se estenda, ou se eu for perguntar da minha opinião, acho que se estende sim. Acho que é uma união, é um casamento excelente, esse casamento entre Red Bull e Verstappen. Parece que são dois lados que se encaixam muito bem, mesmo assim. A Red Bull está disposta a dar ao Verstappen aquilo que ele necessita para ser campeão mundial, e o Verstappen tem o talento necessário, tem, enfim, todas as condições necessárias para pagar de volta a Red Bull com o título. E é o que ele tem feito com vitórias, títulos, atuações dominantes. E o Verstappen, enfim, vai galgando degraus, vai somando mais números, mais vitórias, mais poles, vai crescendo nas listas, nos rankings, surgindo cada vez mais entre nomes, né, que a gente está acostumado a ouvir falar, anos da década da era de ouro da Fórmula 1, ou então grandes como Hamilton e Vettel, né, que ainda estão presentes no grid, e ele vai aos poucos, claro, se aproximando. O Verstappen chegou à sua 32ª vitória, se não me engano, que é o mesmo número do Alonso, né, os dois com 2 títulos mundiais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar em perspectiva, né? O Alonso, um piloto extremamente talentoso, um piloto que todos nós concordamos que poderia ter brigado mais pelo título do que brigou de fato, até por decisões que tomou na carreira, enfim. E o Verstappen, ainda jovem, o Verstappen já igualou esses números e caminha para superar por uma margem gigante. Então, assim, isso precisa ser destacado, né? Então, eu acho que é muito difícil mesmo dar uma opinião sobre comparar, por exemplo. É impossível a gente comparar esse possível domínio da Red Bull com o domínio que a Mercedes teve, porque o domínio que a Mercedes teve, ele de fato aconteceu, né? O domínio do Verstappen, ele não é algo, enfim, ilusório, não sei se essa é a palavra, artificial, talvez seja uma coisa que a gente prevê que vai acontecer, mas ainda não tem certeza. Então, eu acho que se continuar no nível que demonstrou, principalmente em 2022, e acho que é impossível fazer isso, porque a dominância desse ano, ela foi real, mas também muito motivada pelas falhas bizarras da Ferrari, e eu acho que, assim, é difícil esperar que uma equipe vai errar tanto em 2 anos consecutivos. Então a gente sabe também a dificuldade que as outras equipes alcançarem um time que entrou numa nova era, num novo conjunto de regras à frente dos outros, apesar deles conseguirem diminuir essa diferença. Esse time que está na frente também consegue melhorar o seu desempenho, então ele vai se mantendo à frente. É difícil de alcançar, tanto que a Mercedes disparou em 2014, não foi alcançada até o final, mas eu ainda tenho muita dificuldade de conseguir colocar, né, num momento histórico. Eu acho que a gente vai ter melhor essa visão depois que isso passar, né, depois que a gente vê de fato se houve ou não esse período dominante e como ele foi, né. Os números vão estar aí para a gente olhar, vão para a gente comparar. É óbvio que nem só de números você faz essa análise, mas eles são muito importantes para a gente entender principalmente o domínio que esses pilotos exercem na categoria. Vamos virar um pouco a chave para olhar para o futuro. É sempre um exercício muito complicado, porque a Fórmula 1, o esporte como um todo, ele é muito dinâmico, né? Ele muda muito de uma temporada para outra. Existem mudanças de regulamento, existem mudanças estruturais em equipes, algumas equipes se perdem no caminho, alguns pilotos se perdem no caminho. Daniel Ricciardo, por exemplo, está aí para não deixar a gente mentir. Mas se a gente
olhasse hoje, dia 18 de outubro, quando estamos gravando esse podcast, até onde pode chegar Max Verstappen na história da Fórmula 1? Até onde ele quiser. Até onde ele quiser. É difícil precisar isso, claro, porque foi o que você falou, a Fórmula 1 vive de muitas mudanças, as rotações são naturais e os domínios podem terminar com... Nos esportes americanos se fala com o swing do taco, né? Como no beisebol. Mas é isso, uma decisão, um tilintar numa taça de cristal pode fazer a movimentação da Fórmula 1 mudar completamente a ordem de forças. A gente viu isso no ano passado, quando a FIA fez uma mudança no assoalho que não deveria causar grande alteração e acabou trazendo a Red Bull para uma briga que não existiu durante quase uma década, durante 7 anos, com a Mercedes, não da parte da Red Bull, existiu em algum momento da Ferrari em menor escala. E aí, quando a gente olha para o que e tenta projetar o que o Verstappen pode fazer, a gente chega à conclusão de que se ele estiver no lugar certo, numa equipe como a Red Bull, onde as chances de título vão, mas vêm de volta, ele vai ter a possibilidade de ganhar muitos títulos ainda e certamente vai ganhar muitas corridas ainda, mesmo quando não puder ser campeão. Agora, o Verstappen vai ser, como ele tem toda a possibilidade do mundo de ser o piloto mais longevo da Fórmula 1, porque é o mais jovem, começou com 17 anos, não sei, mas hoje o Verstappen, que no fim da primeira temporada dele, lá em 2014, dava entrevista dizendo que queria passar os títulos mundiais do Schumacher, que era então o maior campeão isolado, hoje já fala de outra maneira. Hoje já fala, não me imagino que eu vou estar aqui com a idade do Alonso, já começa a colocar certos panos quentes, não espera ser heptacampeão, não é algo que ele almeja, porque, claro, você começa a trabalhar aquilo efetivamente, para de ser uma diversão, para de ser uma novidade, vira um trabalho, você tem de lidar com as expectativas, com a pressão constante, depois, primeiro quando esperam que você seja campeão mundial um dia, depois para você defender essa pecha de piloto campeão mundial, de melhor piloto do grid, de piloto mais talentoso do grid, e isso tem um efeito em qualquer atleta, de qualquer esporte. Isso não é novidade da Fórmula 1. É o caso do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que foi campeão mundial com 17 anos em 94, e aos 30 anos de idade parecia que tinha 45. Assim, a canseira dele com o esporte era tamanha que a gente imagina o Ronaldo de 2006 como se fosse um veterano, e ele não tinha 30 anos. Ele era mais novo que eu, ligeiramente, por alguns meses. Então, ele não era um veterano. A gente viu casos, você que é um especialista de tênis, me vem à cabeça o caso da Kim Clijsters também, que é um caso parecido. Depois ela voltou, depois de algum tempo parada, mas também parou muito jovem. Aí são tantos outros no esporte. Então, às vezes, essa pressão constante, ela te cansa. Não é porque você chegou aos 17 anos que você vai ficar até os 40. Sua carreira é diferente, tem um arco diferente daqueles pilotos que começaram com 22, 23, que, ou bem ou mal, mesmo ainda na vida de piloto, guiando carros em outras categorias menores, morando em fábricas e tal, mas que puderam ter um pouco mais da vida de adolescente, de jovem, e mesmo que não tenham tido essa vida normal, puderam evitar por mais tempo a pressão forte, aquele incômodo, todos os olhos nas costas deles. Então eu não sei até que ponto o Verstappen vai querer seguir em frente. Não sei se ele vai querer seguir em frente até a idade que tem o Hamilton hoje, por exemplo. Para nem falar do Alonso, que já é algo mais extremo. Não sei. Ele vai chegar a mais de 20 anos de Fórmula 1 se fizer isso, né? Se chegar à idade do Hamilton, por exemplo. Se chegar ao Alonso, aí é uma longevidade inominável. E também a gente não sabe até que ponto ele vai ter uma equipe dominante e por quanto tempo. O Hamilton seria o
o piloto mais vencedor da história da Fórmula 1 tivesse ido, por exemplo, para a Red Bull em 2013 e não para a Mercedes? Provavelmente não. Talvez tivesse ganho um título, 2 títulos, 3 títulos, mas dificilmente teria ganho 6 títulos nesse período. Ainda estaria aí brigando, correndo e tal, mas são escolhas. Quantos títulos o Alonso teria se ele tivesse ido para a Red Bull em 2008? Não dá para saber, não há como saber, e não há como saber também com o Verstappen. Mas ele vai durar muito tempo ainda brigando por vitórias, e se tiver um carro em condições de brigar por título, ele vai atingir os maiores números da história da Fórmula 1, porque a longevidade dele, a longevidade que ele tem condição de ter com a idade que ele entrou na Fórmula 1, permite tanto. O JP, olhando para um futuro mais próximo, talvez, considerando que o regulamento mudou para 2022, né, e que deve ficar assim por um bom tempo, há uma tendência de domínio da Red Bull, como foi o domínio da Mercedes ali no começo da era híbrida? E te pergunto uma segunda coisa. O P citou o Alonso, né? O Alonso foi um cara que, provavelmente, quando ele se aposentar, a gente vai lembrar. A gente já lembra hoje, mas enfim, quando ele se aposentar, ele vai ficar marcado pelas escolhas erradas. Tá sempre no lugar errado. Você acha que existe um risco de acontecer com o Verstappen o que aconteceu com o Alonso? No sentido de que ele era um cara que a gente apontava como talvez o homem a bater o Schumacher lá na frente, e ele parou nos 2 títulos. Bom, primeiro sobre o possível domínio da Red Bull, eu acho que isso é possível sim, porque eu acabei de falar isso, né, na minha última resposta. Eu acho que quando a gente entra numa nova fase da Fórmula 1, como a gente entrou agora em 2022, novas regras, a equipe que larga na frente, ela realmente é difícil para o resto do pelotão alcançar, né? Porque é fácil a gente perceber que a Mercedes, por exemplo, vem subindo de nível ao longo do tempo, mas a gente percebe isso porque a Mercedes apareceu com um carro horroroso no início do ano. Então é claro que fica evidente que ela está subindo de nível. A Red Bull e a Ferrari também, né? A Ferrari, repetindo o que a gente acabou de dizer, né? A Ferrari tropeçou muito nas próprias pernas, mas o carro está ali, né? A potência existe, a possibilidade existe, o carro está ali. Então, essas equipes de ponta, essas equipes da frente, as 2 melhores, e aí eu estou destacando a Red Bull, é claro, porque foi a que fez o trabalho melhor em 2022, elas também vão melhorando. Elas também, não é como se elas estivessem estagnadas enquanto quem está atrás está subindo de nível, até porque tem dinheiro para isso. Então, eu acho que eu não cravo isso, porque eu vejo sim a Ferrari com possibilidade de desafiar a Red Bull, se acertar os pontos, acertar o que precisa fazer. Acho que a Mercedes vai subir de nível para o ano que vem, mas não acho ainda que vai ser aquele nível de desafiar a Red Bull, né, de conseguir retomar o ritmo de uma equipe de ponta como era nessa fase da era híbrida, tão dominada pela Mercedes. Então eu acho que essa possibilidade de domínio é real. Ela é real, ela existe sim, porque não só pelo conjunto que a Red Bull tem, em relação a chassi, a potência, a aerodinâmica, a ter ao Adrian Newey, por exemplo, a parte de estratégia da equipe, que é genial, assim, na minha visão, uma equipe que não comete pouquíssimos erros, sempre sabe o que está fazendo, parece que nunca toma uma decisão de forma... A gente sabe que isso acontece, mas fica parecendo que eles nunca tomam uma decisão de forma intempestiva, sabe? A Red Bull não passa essa imagem, então... E além disso tudo, tem o Verstappen, que é um piloto extremamente talentoso, é um gênio da pilotagem, na minha visão, então essa união, né, é tão equilibrada, essa coisa de reunir o talento com o conjunto, com a potência. Então eu acho que é uma dupla, essa dupla, eu falei isso no início do programa, essa dupla Verstappen e Red Bull, eu acho sim que promete muito para os próximos anos, vai ser difícil de segurar. A segunda pergunta em relação ao Alonso, eu até citei o Alonso agora há pouco, e aí eu já vou por um caminho diferente. Eu não vejo muito essa possibilidade de Verstappen. Eu tenho uma opinião sobre o Verstappen que é isso, é uma opinião, não é nada apurado nem nada do tipo, mas eu não vejo o Verstappen pilotando quando ele já não tiver mais um carro de ponta. Sinceramente, eu acho que o Verstappen fica na Fórmula 1 até o momento em que não tiver mais um carro de ponta, se isso realmente acontecer, o que eu digo com um carro de ponta? Que dê a ele a possibilidade de brigar para ser campeão. É isso. Eu acho que o Verstappen atingiu um patamar que ele não vai mais querer sair
e é um cara, dá para perceber que ele é absurdamente competitivo, todos eles são, mas o Verstappen, sim, é visível, né? É absurdamente competitivo, não consigo, enfim, enxergar o Verstappen pilotando por uma equipe de meio de grid, assim, não que a Red Bull vá se tornar uma equipe de meio de grid ou que o Verstappen vá deixar a equipe, mas a gente sabe que as coisas acontecem, né? A gente está vendo a Mercedes em 2022, que apesar de não ter se tornado uma equipe de meio de grid, é sim a terceira força no momento, mas, cara, o início do ano estava muito abaixo do que a gente enxerga agora, né? Não tem como negar isso, é uma equipe que chegou despreparada para 2022, essa é a minha opinião. Então, eu não acho que exista essa possibilidade. Quer dizer, sempre existe, né? Mas eu acho que o Verstappen tem uma estrutura ao redor dele que é centrada o suficiente para impedir que isso aconteça. O próprio pai dele também, que participa muito da gestão da carreira do Verstappen, acho que ele tem sim uma estrutura ali, uma coisa em volta dele, que deve inclusive levar situações como a do Alonso em consideração no momento, porque a gente comenta aqui, mas a Fórmula 1 inteira sabe, né, disso. A Fórmula 1, todos têm, no universo do automobilismo, tem essa noção de que o Alonso é um cara que tomou algumas decisões erradas ao longo da carreira e acabou se prejudicando por causa disso. O Alonso, a gente lembra de alguns episódios, né? O Alonso hoje está na Alpine, mas saiu pela porta dos fundos da Renault, saiu pela porta dos fundos da McLaren, então apesar de enxergar uma certa semelhança entre os dois nesse lado intempestivo, como eu disse, acho que o título do Verstappen do ano passado amansou isso um pouco, trouxe a ele a noção de que ele precisa ser mais cerebral, e eu acho que essa possibilidade está bem afastada aí, porque ele tem um entorno muito, muito bom para ele, né? Uma estrutura de carreira muito forte. Acho difícil tomar decisões erradas assim e se desencontrar. O P, Lewis Hamilton é o único piloto que pode bater Max Verstappen? Não, eu acho que há uma pluralidade de pilotos que, dadas as condições certas de temperatura e pressão, podem bater o Verstappen. Como a gente falou, é uma geração muito talentosa. Eu não consigo olhar, sobretudo, para os três pilotos que eu vejo paralelamente ao Verstappen como os mais brilhantes dessa geração, Leclerc, Norris e Russell, e dizer que esses caras não podem vencer. Acho que, dadas as condições corretas, esses três caras podem vencer, podem ser campeões, podem ganhar a corrida. A gente viu o Leclerc com um carro bom na mão dar um caldo para o Verstappen, que não tivesse pronto para ser campeão mundial ainda, e aí tem toda uma questão. O Verstappen passou anos com o carro esgueirado ali para incomodar a Mercedes, enquanto o Leclerc passou os 2 anos anteriores brigando no meio do pelotão. Enfim, há uma preparação pela qual o Leclerc não passou por boa parte desses seus anos de Ferrari. De repente tenha começado esse processo na primeira metade de 2019 e depois ficou para trás. Então, ainda que o Leclerc não estivesse pronto para ser campeão, eu acho que é algo que a gente pode discutir, mas em algum momento ele vai estar, porque ele é talentoso nesse nível, e eu acho que o Russell e o Norris são talentosos nesse nível também. Eu acho que quando a gente olha para Sainz, para Gasly, para Ocon, a gente olha para pilotos que estão um passo atrás, talvez não tenham o mesmo teto, sobretudo Sainz e Ocon. O Gasly, acho que há um limbo ali entre essas duas prateleiras onde o Gasly se coloca, mas não creio que chega na possibilidade, no teto, no nível de talento de Russell, Norris e Leclerc. Então eu olho para esses caras e vejo caras que podem vencer o Verstappen. Agora, precisam de uma equipe que trabalhe bem, precisam de condições de um carro que sejam parelhos ao da Red Bull, ou que a Red Bull perca ritmo, perca um pouco de tração em algum momento. Agora, com condições favoráveis, tem uma pluralidade de pilotos que pode bater o Verstappen, pode bater a Red Bull. Claro que o Hamilton também se encaixa nisso. Acho que nesse aspecto a gente não pode criticar a Red Bull nesse período histórico. A Fórmula 1 contemporânea. A Fórmula 1 contemporânea tem um nível do grid, um nível de pilotos que é fortíssimo, e isso é bom.
E aí, JP, o P citou, além do Hamilton, Norris, Russell e Leclerc, e colocou o Gasly aí no limbo, entre os que poderiam e os que não podem. O que você acha? A minha maior curiosidade nesse grid da Fórmula 1, e é por muito, é ver o Norris num carro de ponta. Ver o Norris numa Red Bull, numa Ferrari. O que o Norris faz com a McLaren, não estou usando o Ricardo como comparação, mas o que o Norris faz na McLaren é muito de se exaltar, né? É um piloto que eu vejo sim, concordo 100% com o que o Marum falou, vejo sim que reúne as qualidades para bater o Verstappen se tivesse o material para isso. Não que eu esteja garantindo que ele vai fazer, mas eu vejo o Norris e o Russell, né, separar esses dois, são dois pilotos que eu... o Leclerc eu acho que não é necessário citar, né, porque o Leclerc já realmente é um piloto que já comprovou, né, o GP da Áustria uma corridaça que o Leclerc faz, é uma coisa, né, que foi muito bom de ver, inclusive, porque foi um momento ali da temporada que a Red Bull dominando, a gente vê o Leclerc ultrapassando o Verstappen 3 vezes na mesma corrida na casa da Red Bull, é uma coisa interessante de se ver, né, na questão da competitividade, principalmente. Então, mas aí tirando o Leclerc, eu acho que o Russell e o Norris são dois pilotos que reúnem todas as condições possíveis para bater o Verstappen, é claro, e que esteja em igualdade de condições. Não seria uma surpresa o Verstappen vencer, porque o Verstappen é um pilotaço, mas não seria uma surpresa também esses outros pilotos vencerem, porque são pilotaços, sim, que não tiveram ainda oportunidade de ter um carro de ponta na mão, inclusive o Russell, né, que deu o piloto mais sortudo do grid da Fórmula 1, que espera por anos pela oportunidade de chegar na Mercedes, e quando ele chega, a equipe escorrega ali pela escada, desce não sei quantos degraus. Então, são esses três pilotos, eu também vejo ali em nível de possibilidade de bater o Verstappen, não só o Hamilton. Leclerc, Norris e Russell são três nomes que a gente vai ouvir muito tempo falar aí, porque tem muito talento ainda para ser visto, que a gente não viu. Porque quando a gente vê o Norris, por exemplo, e quando eu digo numa Red Bull, numa Ferrari, não necessariamente é na equipe, né? Mas um carro que esteja ali, né? O melhor carro, enfim. Quando a gente vê o Norris, por exemplo, num carro de ponta desse, é claro que ali o nível dele sobe mais ainda, vai ter mais possibilidades, vai ter, enfim. Então eu acho que esses três pilotos têm totais possibilidades de bater de frente, tanto com o Hamilton quanto com o Verstappen. O P, a gente está falando do futuro e tal, mas olhando para o hoje, para o que o Verstappen fez até agora, vamos considerar que ele faz um Rosberg, depois do GP de Abu Dhabi, fala, parei, né? Ou você citou o tênis, ele faz um Ashley Bart e resolve se aposentar quando ele está totalmente número 1 do mundo. Em que lugar da história o Verstappen fica? É diferente se o Verstappen anunciar hoje a aposentadoria e se a gente projetar o lugar dele hoje. Acho que são duas coisas diferentes. Porque se a gente tenta projetar o lugar dele hoje, a gente está falando de um piloto que não tem uma longevidade que esteja em par com os grandes pilotos da história, né? A carreira dele ainda é relativamente jovem nesse aspecto, apesar dele já ser um piloto experiente. Se ele termina hoje, a gente tem que levar em conta que é isso. Isso, e a gente tem que levar para o lado claro, os 2 títulos mundiais, um talento para fazer muito mais se quisesse fazer, e a decisão de viver a vida, de fazer outras coisas, e olhar para o que o Verstappen foi, que ele conseguiu ser até 2022. Quando a gente projeta que qualquer lugar que a gente coloque, qualquer prateleira que a gente coloque o Verstappen hoje, é um tanto injusto com alguém, ou com ele, ou com os pilotos comparados, porque a gente sabe que ele tem mais temporadas pela frente, mais possibilidades, tem um carro muito forte. Então é evidente que quando a gente olha para 2023, logo de saída o Verstappen é grande favorito a ser tricampeão mundial. E aí quantos pilotos na história foram tricampeões mundiais de maneira seguida, né? O Verstappen é o 11º a ser bicampeão mundial de maneira consecutiva. Grandes campeões da Fórmula 1 não conseguiram ganhar 2 títulos seguidos. Niki Lauda, Jack Stewart, Jack Brabham, esses caras não ganharam 2 títulos seguidos, por exemplo.
O Verstappen já entrou nessa lista. E eu acho que pode fazer muito mais e pode realmente se colocar como um dos grandes pilotos da história. Se você me pergunta hoje, o Verstappen é um dos grandes pilotos da história, eu acho que ele é um dos grandes talentos da história. Ser um dos grandes pilotos, um dos maiores pilotos, isso requer longevidade, isso requer feitos não só de títulos, mas de como se manter no páreo com carros menos competitivos, como se manter no páreo quando você tem rivais reais, quando você bate de frente com a sua geração, como você lida com a sua geração. Você é o cara que domina a sua geração, você é sem dúvida o piloto mais talentoso da sua geração, você teve um combate com esses caras mais talentosos da sua geração. O Hamilton bateu de frente diretamente com o Alonso e Vettel, né? O Alonso na mesma equipe, o Vettel depois, quando a Ferrari conseguiu dialogar ou se aproximar de uma possibilidade de superar a Mercedes. Demorou até que Vettel e Hamilton se enfrentassem, de fato, na pista. Não um com um carro bom, outro com um carro meia boca ou vice-versa. Então, acho que isso tudo deve ser levado em consideração. Se você me pergunta hoje, o Verstappen é um dos maiores pilotos? Depende. Você consegue enumerar 19 pilotos melhores que o Verstappen? 20 melhores pilotos que o Verstappen? Eu acho difícil. Eu acho que se você me pergunta hoje se o Verstappen está entre os 20 maiores da história da Fórmula 1, provavelmente está. Certamente entre os 25 maiores ele está. Agora, ele está entre os 10 maiores? Aí é uma conversa, aí é um buraco que está muito mais embaixo. Talvez um dos 10 maiores talentos, mas um dos 10 maiores pilotos ainda precisa de algum chão para chegar nesse nível. Por isso que eu separei o próximo item aqui do roteiro, JP, começo com você, pra vocês montarem um top 10 de pilotos aí, e se vocês quiserem dividir em maiores e melhores, eu, por exemplo, sempre prefiro dividir em maiores e melhores, porque já antecipo aqui meu voto. Assim como o P, eu acho que o Verstappen já está entre os 20 ou 25 maiores de todos os tempos. Mas na minha visão, ele já está entre os 10 ou 15 melhores de todos os tempos, que são coisas diferentes. Então, a lista de melhor é uma lista bem mais subjetiva. A lista de maior é uma lista muito mais palpável, muito mais baseada em feitos, estatísticas e tal, enfim. JP, qual que é a sua lista e como é que você dividiu? Tava no mudo. Bom, a minha lista eu tentei... Eu tava até conversando com você, né, com o Gabriel antes do programa começar, sobre exatamente essa questão de dividir entre os maiores e os melhores. Eu acho que a lista dos maiores, ela tem que, de certa forma, ela precisa bater um pouco, sabe? Ela precisa ter um mínimo, um fundamento ali, e quando você para comparar, elas têm que ser no mínimo próximas. Até porque a gente leva em consideração números, vitórias, estatísticas, enfim, é assim que funciona, títulos. Em relação aos melhores, eu já acho que é um pouco mais subjetivo. Eu acho que a gente pode ter... a gente até estava conversando sobre isso antes, né? Em relação à diferença do Schumacher, né? Numa lista minha, numa lista sua, por exemplo. E eu acho que ela acaba sendo, sim, mais subjetiva, porque a questão de ser melhor, a gente acaba... repetindo o que eu falei até antes do programa começar, tem algumas corridas de alguns pilotos, né? Eu sou um cara que tem corridas da era de ouro da Fórmula 1, que eu nunca vi na minha vida, mas tem corridas da década de 60 e da década de 50 que eu paro para assistir os melhores momentos e tudo que eu posso encontrar sobre elas, porque eu sou apaixonado por essas corridas. Eu acho que o que esses caras faziam era heróico, era uma coisa surreal, sabe? Essa é a minha visão. Então eu não consigo fazer uma lista de melhores pilotos sem incluir, por exemplo, o Fangio, porque o que acontecia naquelas corridas, o que esses caras passavam dentro dos carros, era surreal. Não que hoje seja uma moleza pilotar na Fórmula 1, mas a gente pega para assistir uma corrida que eu assisti semana passada, inclusive, que é uma coisa que está viva na minha cabeça, que foi o GP da Alemanha de 65. O Jim Clark venceu. Tem um momento na transmissão que eles botam uma câmera que mostra o circuito de cima. Cara, se um piloto comete um erro em algumas curvas daquela, inclusive uma que ficava 2 curvas antes da reta principal, não é que ele bate no muro, ele rola montanha abaixo. É uma coisa completamente fora da nossa realidade.
Então, chega a ser impressionante da gente ver. Né? Teve uma corrida que ele fez nessa temporada de 65 do Clark, por exemplo. Em todas as corridas que ele terminou, ele liderou todas as voltas. Absolutamente todas as voltas de todas as corridas que ele terminou. Então, eu gosto muito desse pessoal mais antigo, assim, por mais que seja muito difícil da gente encarar. Então, a minha lista, por que eu dei essa explicação? Porque talvez a minha lista não tenha alguns nomes que estejam em todas as outras, né, e conte com alguns nomes que as outras pessoas não pensem. Então, em relação ao Verstappen, ele está na minha lista. Ele está na minha lista, está no 10º lugar. Eu acho que o Verstappen, é claro que é uma lista de melhores. Eu acho que em relação a talento, o Verstappen é um cara que vai subir nessa lista, inclusive, no futuro, porque é genial. Eu acho o Verstappen um piloto genial, robótico, de certa forma, a ponto de errar, aprender com o erro e não errar de novo. Né? Isso é o que me chama muita atenção nele, comete pouquíssimos erros e raramente repete os erros que comete. Então, na minha lista, ele entrou assim, entrou em 10º lugar, e é isso. Se quiser, eu posso citar ela aqui, mas é isso. Só pode falar sua lista aí. Pode. Tá, então, eu botei o Senna em primeiro. Enfim, é um cara que eu já assisti, acho que quase todas as corridas dele. Enfim, eu sou apaixonado pela maneira de pilotagem do Senna e tudo que ele fazia na pista e a personalidade dele fora. E, enfim, é um cara que, para mim, não tem como não estar em primeiro. Depois eu coloquei o Hamilton, acho, enfim, Hamilton é genial. O Fangio, Schumacher está em quarto na minha, o que eu acho que, enfim, muita gente não concordaria. Jim Clark em quinto, sou muito fã. Aí o Prost, Lauda, Vettel, Jack Stewart e Verstappen. O Jack Stewart eu gosto de ressaltar muito, em todas as listas que eu faço eu boto ele, porque eu acho que foi um cara revolucionário assim, na Fórmula 1. Foi um cara que, se a Fórmula 1 não tivesse Jack Stewart, eu acho que teria morrido muito mais gente. E aí, P, como é que tá a sua lista? Minha lista os nomes são praticamente idênticos aos do JP. Eu não fechei exatamente colocações, embora eu ache que os 5 primeiros são os 5 primeiros em alguma ordem, e os 5 em seguida são os 5 em seguida em alguma ordem também. Mas eu tenho muita dificuldade em pensar em Fórmula 1, em qualidade de pilotos, em período histórico onde aconteceu, e não colocar o Fangio como o maior piloto da história. E aí eu sempre começo as listas com ele. Eu acho que o Fangio era já um veterano quando a Fórmula 1 passa a existir, né? Se ele fosse 10 anos mais novo em 1950, sabe Deus quantos títulos o Juan Manuel Fangio teria na Fórmula 1. Ele praticamente foi campeão ele ganhou acho que 5 em 7 temporadas que ele participou inteiras na Fórmula 1, é um número absurdo. E aí também Hamilton, Schumacher, Prost, Senna, esses 5 primeiros, eu acho que é muito difícil você imaginar formar um top 5 sem um desses caras. E aí os 5 que vêm em seguida em alguma ordem, não é particular a ordem que está aqui, mas também Clark, Stewart, Lauda, Brabham e Vettel. Então a minha única mudança com relação ao JP, eu botei o Brabham no lugar do Verstappen. Acho que esse é um top 10 de maiores pilotos da história, por tudo que representaram na pista, como piloto, quase como um CNPJ piloto. O JP falou do Jack Stewart, heróico nas cruzadas praticamente que ele teve que traçar, que ele teve que encampar. Sim. Contra colegas do grid da Fórmula 1, contra organizações, contra circuitos, para tornar a Fórmula 1 muito mais segura para os pilotos, depois de ter tido um salto de qualidade de segurança nos anos 50, depois do desastre em Le Mans, para o público, mas ainda era quase nada, praticamente nada para os pilotos até o fim dos anos 60, quando aí sim começa a haver um movimento. E eu também não me sinto muito confortável para montar uma lista de melhores, simplesmente. Porque, por exemplo, eu não consigo colocar em paralelo a qualidade geral de pilotagem do Alberto Ascari e do Fernando Alonso. É muito difícil, porque é um período onde você tem menos imagens, ainda que você tenha, e é um retrato histórico muito legal, tem
algumas corridas que estão quase inteiramente retratadas em vídeo, mas é um outro tipo de retrato em vídeo, né? Não é uma transmissão de corrida como a gente está acostumado a ver hoje. É muito diferente. Como a gente vê hoje, como a gente consegue facilmente encontrar corridas dos anos 70, dos anos 80, enfim. Antes disso é mais difícil encontrar e é mais difícil você ter a real noção do que esses pilotos podiam fazer. Então o Ascari é um cara que foi espetacular, bicampeão mundial em 52 e 53 também. E tem outros ao longo da história, mas se eu tivesse que separar 10, esses seriam os 10, por tudo que fizeram, pelo talento que tinham, pelos resultados que atingiram e pelo que significaram como pilotos da Fórmula 1. Pode falar, JP, diga. Eu só queria falar uma coisa rapidinho que o Marum falou e me lembrou. Foi isso. Eu lembrei muito eu concordo muito com o que ele disse sobre a gente comparar pilotos de gerações diferentes em relação a nível técnico, né? E isso sempre me lembra uma entrevista que o Vettel deu. Eu até puxei essa entrevista aqui, foi em 2020, faz 2 anos só, em que ele foi questionado sobre isso, sobre se comparar a pilotos antigos, e a resposta dele eu achei muito boa, que ele disse que o Fangio poderia não conseguir pilotar o carro da década de 2000, porque tem 80 botões no volante, e ele, Vettel, poderia simplesmente se recusar a pilotar um carro de Fórmula 1 da década de 50 e 60, porque você podia morrer a cada curva. Então, não tem como... Palavras de um tetracampeão da Fórmula 1, dizendo que não tem como comparar, porque são pilotagens completamente diferentes. Pois é. É que nem comparar o Relâmpago McQueen com a carroça do Tio Tomás, né? Não dá pra dizer quem guiava mais. O P e JP é só sim ou não, tá? Max Verstappen leva a Fórmula 1 2023? Será tricampeão? Tudo leva a crer que sim. Também acho que sim. Difícil tirar. Muito bem. Fórmula 1 volta já neste domingo, dando início à perna americana com o GP dos Estados Unidos em Austin. Como sempre, confira o noticiário no Grande Prêmio, a GPTV. A programação em vídeo continua sem parar por lá. Também no GP2, nosso segundo canal, com as análises em vídeo também no YouTube. No seu agregador favorito de podcast entram os principais programas do Grande Prêmio. Também sempre fiquem atentos por ali. Como é fim de semana de Fórmula 1, tem briefing sexta, sábado, e aí no domingo antes e depois da corrida, em horários diferentíssimos esse fim de semana, porque o GP dos Estados Unidos é no final da tarde, começo da noite, pra gente, as atividades aqui. Então fiquem de olho que a programação estará sempre no Grande Prêmio. Agradeço demais ao JP, ao P, ao Prado, aos amigos da Central 3 e a mim, Gil. Um grande beijo para todos vocês e até mais. Tchau!